Oi, oi, bom dia, meus amores e minhas amorecas. Um grande beijo, um grande abraço para todos. Bom, não quero ficar enrolando a introdução, que tiver que passar avisos, coisas, eu estarei passando no final do vídeo. Bora pro relato sem ficar enrolando. O relato de hoje é: Lu, reencontrei com um dos abusadores da minha infância e o pesadelo voltou. Credo, gente. Como assim ela reencontrou? Será que ele voltou a abusar dela? Peraí. Olá, Lu. Me chamo. É, peço que não fale meu nome verdadeiro. Pode, pode colocar qualquer nome que achar melhor. Se também quiser colocar nomes fictícios nos demais, pode colocar. Se não, pode chamar de fulano ou fulana. Pois citar esses nomes para mim, mesmo que fosse fictício, dar nome a monstro é a mesma coisa que dar um troféu. Credo. Pois pessoas assim não deveriam mais nem existir. Bom, quero refrisar aqui que hoje estou na casa dos 50. Isso aconteceu na minha infância. Porém, sou casada, tenho 2 filhos e moro fora do Brasil. Pois assim que casei, eu me afastei de todos definitivamente. Mas para que todos possam entender e para que o relato fique mais fácil de interpretá-lo, preciso contextualizar desde lá do início para que vocês possam entender o final. Bom, não sei se estou sabendo me expressar muito bem, pois falar desse assunto é algo que mexe muito comigo e com minha mente. Esse reencontro, em aspas, citado acima, é recente, viu, Lu? Mas é algo que mexe muito comigo ainda hoje e como se o pesadelo tivesse voltado. Bom, sei que você não gosta de enrolar muito, ninguém gosta, né? Nem a gente gosta quando você enrola um pouco. Obrigado. Gente, obrigado por ser sincera comigo, porque eu vou começar a mudar os métodos, tá? Não tem problema, eu aceito críticas também, tá? Tudo começou, Lu, aos meus 6 anos de idade, quando estava prestes a completar 7 aninhos. Morávamos tudo num quintal grande, sabe? Meus avós, minha mãe, minha genitora, Lu. Vou colocar de genitora, porque ela nunca foi mãe. Mas isso fica para um próximo relato. Quero lembrar também que se estiver com erros ortográficos, pois estou esperando uma consulta aqui, estou dentro do carro digitando esse relato para vocês. Estou esperando a minha hora da consulta, enquanto isso, digito o relato. Realmente tem alguns errinhos, mas dá para entender sim, colega. Como disse atrás, voltando lá no passado, quando eu tinha os meus 6 anos, como citei acima, morávamos todos num quintal, pois meus avós tinham um quintal, dava uma quadra toda, então cabia praticamente toda a família
ali no mesmo quintal. Lembrando que nessa época eu morava com a minha genitora e mais para cima, na parte de cima, morava uma tia minha com seu esposo. Bom, já que você disse que eles são, né, não quer dar nome, eu vou chamar o maledito, então. E a sua tia, ela não sabe. Bom, eu não sei se ela sabia da história ou não. Vou colocar de Maria. Bom, o maledito era casado com minha tia Maria. Não sei se aquele traste trabalhava ou o que fazia da vida, pois não lembro dele sair para trabalhar durante o dia, a não ser que fosse trabalhar, sei lá, de noite ou apenas vegetava. Mas, porém, minha tia, essa sim trabalhava. E trabalhava próximo das nossas casas, não era longe, era no mesmo bairro, na mesma rua, inclusive uma distância de uns 300 metros por aí. Chegou um dia que esse fulano me chamou, ele começou a me chamar e eu estava sozinha em casa, pois minha genitora tinha por hábito, gente, cuide com seus filhos, olha o relato dela, minha genitora saiu na época atrás de macho e me deixou sozinha. E eu ficava brincando, como sempre, ficava brincando ali com os meus brinquedos, pulando, gostava muito de pular amarelinho, então eu riscava no chão e ficava brincando lá. E ele me chamou, ficou me gritando várias vezes, daí eu fui lá ver o que ele queria. Lu, quando eu cheguei, fulano estava com as partes de fora, ele estava com um shorts curto e as partes íntimas para fora do calção. Para minha surpresa, eu nem sabia que homem tinha partes assim, então eu fiquei assustada, assim, olhei aquilo e fiquei assim, constrangida, fiquei com vergonha, Lu. Na verdade, na hora eu nem me toquei do ato abusivo, mas sim da vergonha. Lembro-me de ficar totalmente constrangida e nervosa e querer saber o que ele queria e sair logo dali. E sempre que fico nervosa, Lu, normalmente eu fico vermelha. Fico muito vermelha. Nesse momento ele falou assim, eu queria que você fosse levar um recado para sua tia. Daí eu falei assim, tá, qual que é o recado? Aí ele falou assim, não, entra aqui primeiro. Me pegou, Lu, no colo e me levou para dentro. Teve a capacidade, cara, de pau, de perguntar se eu tinha tomado banho. Eu olhei para ele assim, sim, eu sempre tomo banho. Aí ele falou assim, Lu, ele abaixou minhas roupas, me levantou no colo e ficou lá, passando, sabe, a parte dele na minha. Gente, difícil falar, isso aqui assim é complicado. Chega a me dar um negócio ruim. Parece até me dar uma falta de ar, gente. Eu tenho filhos também, nossa, eu tenho muito medo dessas coisas. Enfim, não chegou a introduzir, sabe, Lu, não houve a introdução. Mas aquele esfrega-esfrega durou até que ele conseguisse o seu auge do prazer, sabe? Se é que me entende. Sim, já entendi aqui. Bom, até que ele conseguiu, então ele me botou no chão, lógico, né? Me deu um paninho ali pra me limpar e também limpou a porcaria dele lá. Vestiu minha roupa e disse que depois era pra mim tomar banho. Só que minha genitora, na verdade, ela nunca se importou comigo, se eu ia tomar banho, ela nunca olhou nada, ela nunca viu nada. Às vezes tanto fazia pra ele, sabe? Então acho que por ele saber dessas coisas que ele nem... E ele se limpou e simplesmente daí falou que era pra mim ir lá falar o recado pra minha tia. Lu, eu não fui. Eu fui pra casa e me tranquei, comecei a chorar. Chorar muito, muito. Pois até ali eu não sabia
o monstro que ele era. Como eu também não sabia se eu podia confiar na minha família. Eu não tinha noção se eu podia confiar, se eu podia contar, porque eu tinha medo. Pois ele dizia para mim que se eu comentasse, eles não iam acreditar em mim, iam acreditar nele, porque eu era criança, boba e mentirosa. Só que eu não era mentirosa, Lu. Eu era uma criança inocente, às vezes me falavam alguma coisa, eu acreditava em tudo, então eu falava, e às vezes aquilo não era verdade, mas é porque, não é que eu estivesse inventando, é porque me contavam, e eu, como uma criança boba que era, eu acreditava em tudo. E tipo, eu fui criada como criança da roça, sabe? Como se falava antigamente, como criança do mato mesmo. Bom, passou-se uns anos, um outro tio meu tentou ali, mas foi mais um assédio, sabe, Lu? Foi mais assédio, mas tentou. E mais uma vez eu me decepcionei, pois quando pequena eu vivia na casa desses meus tios. E agradeço assim todos os dias por nessa época ele nunca ter tocado em mim. Mas eu também era menor. Mas quando ele percebeu que eu estava começando a criar corpo, ele começou a me assediar. Começou a me oferecer, sabe o quê? Doces. Sim, doces, porque eu tinha 9 anos, mas assim, eu era muito magrelinha, mas estava começando a crer, sabe, a crescer alguma coisinha aqui, tipo, os peitinhos, sabe, as nádegas, enfim. Infelizmente, esse monstro tentou me assediar várias vezes, até que eu parei de ir na casa deles. Deixei de ir, minha avó me questionava por que eu não ia mais lá e eu dizia que eu não queria ir. E quando eles me pediam para ir lá buscar alguma coisa na casa dessa minha tia, eu ia, mas voltava no mesmo dia. E como ele sempre tentava fazer isso quando eu ia de pé e ele me trazia de carro, então eu passei a ir de bicicleta. Sim, de bicicleta. Dando mais um salto no tempo, quando eu tinha meus 12 anos, uma tia minha saiu, foi fazendo uma viagem de negócios com onde ela trabalhava, Lu. Ela trabalhava numa empresa e ela tinha ido a trabalho com uma equipe lá, sei lá, da empresa onde que ela ia ficar em torno de uns 15 dias para lá. E aí, para minha prima não ficar sozinha com o pai dela, né, porque daí durante o dia ele ia trabalhar e para não ter que pagar babá, me chamaram para ficar com ela, para me fazer companhia para ela e assim poder ajudar ela também, né, com as coisas da casa. E o pai dela deixava comida pronta pra gente. Bom, assim pensava eu que seria só isso, né, Lu? Cheguei lá nos primeiros dias, tava tudo bem, beleza, a gente assistia no quarto deles. Até eu deitava do lado da minha prima e o pai dela deitava na outra ponta e a gente ficava assistindo TV, pois só tinha TV no quarto deles, né? Então a gente ficava assistindo e depois eu deitava no colchãozinho do lado da cama da minha, ali onde a minha prima estava, deitava no chão. Mas a gente dormia no mesmo quarto, mas na minha mente, né, não havia, né, coisa nenhuma. Você não tinha maldade. Até que um dia eu encontrei um preservativo, só que eu não sabia o que que era. Lu, eu era tão boba, tão burra, tão inocente, Lu, que eu não sabia o que que era aquilo. Eu não sabia. Quando eu peguei aquilo, eu falei assim, tio, eu achei isso aqui, eu não sei o que que é. Ele falou assim, isso é pra usar com você. Aí eu fiquei, Lu, juro, vocês podem não acreditar. Eu sei que vocês vão achar que é mentira, que é impossível, mas é a verdade. Eu não sabia. Bom, aí eu sem saber o que que era, deixei por lá guardado, né? Até que um dia ele foi sair, saiu muito cedo. E aí eu lembro que nesse dia eu tinha dormido no quarto da minha prima. É, pois eu não tinha ido assistir, eu não estava muito bem. Eu não lembro se eu comi alguma coisa que me fez mal. Daí eu falei assim: não vou ficar assistindo com vocês hoje, eu vou dormir lá no quarto mesmo. E fui. Lu, daí no outro dia ele veio, bateu na porta e falou que era pra mim levantar pra fechar a porta e pegar o dinheiro que ele ia deixar pra gente comprar pão, essas coisas, né? Assim, pra comer durante o dia, besteirinha pra gente.
E eu, inocente, levantei, sabe, e abri a porta. Lu, ele entrou. E ali, ele consumou o ato. O que os outros não tinham concluído, ali ele concluiu, Lu. E eu me lembro de sentir nojo, raiva, repugna, vontade de chorar, sabe? E eu lembro que as lágrimas corriam pelo meu rosto, porque eu ainda achava na minha mente que eu estava fazendo coisa errada para minha tia, sabe? Eu achava que a culpa era minha. E aí ele falou assim, tu vai gostar, e não sei o quê. Só que eu não gostei, Lu. Foi horrível, foi doloroso, foi desumano e cruel. Eu não queria aquilo. Eu levantei e fui pro banheiro meia tonta, atordoada, machucada. Fui tomar banho, sabe, Lu? E ao voltar, eu me deitei e fiquei lá quieta. O dia todo. Eu não quis brincar, eu não quis fazer nada. E minha prima ficou lá insistindo, vamos isso, vamos fazer aquilo, vamos brincar de roller, vamos andar. E eu, não quero. Passou o primeiro dia, no segundo dia eu já não fiquei mais no quarto, eu passei a não querer mais ficar no quarto com eles. Aí eu comecei a ficar no outro quarto e chavear a porta todo dia, principalmente quando eu escutava o barulho do carro que ele chegava. Eu me trancava, Lu. Aí ele me chamava para comer, para jantar, eu dizia que depois eu ia. E eu evitava, sabe, Lu, na verdade eu comia bem antes, coisas assim de ele chegar para mim não ter que comer depois, para não ter que ficar olhando para ele. Mas Lu, todo dia esse infeliz tinha uma chave do quarto, reserva. Ele abria a porta do quarto e ele ia lá todo dia e cometia o mesmo abuso, as mesmas coisas, Lu. E sabe o que ele dizia para mim? Relaxa. Se é bom, você vai gostar. É gostoso. Você não tá fazendo nada de errado. Daqui a pouco você vai arrumar um namoradinho, daí você já vai estar sabendo como é que é, você já vai estar prática. E depois, não precisa falar nada pra ninguém, não precisa falar pra tua tia, porque tu sabe como é que é, né? Senão eles vão ficar contra vocês, vão achar que você é errada. Você tá traindo tua tia. E ele me convenceu de que eu estava traindo minha tia. Sabe o que é pior, Lu? Que depois disso ele ainda me convenceu de que aquilo era normal. Ele começou a me convencer todos os dias que aquilo era normal. E que uma hora eu ia acabar que eu ia acabar gostando. E todo dia era aquilo. Durante esses 15 dias, 13 dias foram assim. Só que esses 15 dias se estenderam. E nisso, pro meu desespero, eu tava pedindo para que fossem me buscar, porque eu não aguentava mais, sabe? Mas eu não podia falar nada para ninguém. Ele me comprava com coisas, ele me dava dinheiro. Daí ele falou, não fala nada para ninguém. Se você comentar, beleza. Lu, quando eu saí da casa deles, eu nunca mais quis ver esse homem na minha vida. Nunca mais. Eu nutri um ódio tão grande por ele, Lu, tão grande, que a minha vontade, eu só pensava na minha mente, assim, de como eu poderia fazer para fazer ele desviver. Bom, passado esse tempo, quero ressaltar aqui que aí eu tinha entre 12 para quase 13 anos, como eu disse, né? Então eu já era mocinha, mas ainda inocente, né? Como eu citei antes. Bom, voltei para a casa dos meus parentes, né, dos meus avós, pois eu era mais criada por eles do que pela minha genitora, já que essa vivia atrás de homens casados, né, maridos casados aí, e toda a vida ela estava trocando de marido mais do que troca de roupa.
Então eu acabava por ficar jogada. Então quem me criava era meus avós. Por isso que eu digo que eu fui meio criada como da roça, sabe? Enfim, Lu, toda vez que minha tia ia pra lá com esse meu tio, em aspas, esse monstro do maledito, eu ia pra casa de um outro tio meu ou de uma outra tia minha que eu considero como mãe. Pois essa me protegia, essa me cuidava e essa sempre foi minha amiga, sabe? Enfim, passou-se anos, até vi que teve uma festa de casamento. E todos nós fomos, né? E foi lá que eu vi esse maledito pela última vez. Só que aí eu já estava adulta, já, sabe, Lu? Mas ele me encarava com aquele mesmo olhar, com aquela mesma vontade de quando ainda eu era apenas uma adolescente, como se ele dissesse ainda, vamos de novo, ou como se ele dissesse, depois eu te encontro. E juro, Lu, eu olhava para ele com ódio, com um olhar assim de ódio tão profundo que eu acho que era inevitável meio que disfarçar tamanho rancor. Só que aí, Lu, eu esqueci de comentar aqui que teve uma época que ele tinha separado da minha tia. E ele começou, e tipo, ele espalhou que tava ficando comigo. E aí, Lu, ficou como se eu tivesse traído a minha tia. Sim, eu era traidora, Lu. Mas daí ninguém acreditava em mim. Ninguém. Pois ele alegou estar tendo um caso comigo. Só que na verdade não tinha. Eu odiava ele. Eu odiava com todas as minhas forças. Claro que ele investiu. E muito, Lu. Não foi uma nem duas, foram várias vezes. Mas enfim, como eu disse ali depois, a última vez que eu vi esse pandemônio, esse monstro maledito, foi nesse casamento. E vocês podem até me julgar ou me criticar, mas logo depois ele faleceu, sabe? E eu adorei a notícia. Eu dava pulos de alegria para cima. Pois, para mim, todos aqueles que tinham feito isso mereciam o mesmo. Pois ele não era uma pessoa digna de estar nessa terra. Hoje eu tenho filhos e eu morro de medo. Principalmente com minha filha. Cuido muito, sabe, Lu? Mas a parte pior vem agora. Sabe aquele primeiro lá? Aquele que foi o primeiro lá que me chamou para ir dar o recado para tia? Pois então, esses dias eu fui ao Brasil. Fui aí visitar uns parentes. Como eu disse antes, né? Eu moro no exterior com meu esposo e meus 2 filhos. Moram muitos familiares meus nessa cidade e algumas em outras cidades, meio que espalhados pelo estado. E, porém, tem uma amiga de infância minha que fazia muitos anos que eu não a via, mas a gente sempre conversava, sabia? Eu tava com muita saudade dela, então eu cheguei no residencial que ela morava. Aliás, acho que ela mora ainda, né? Chegando lá, Lu, chegou um senhor, assim, sabe? Um senhorzinho, parecia até um senhorzinho bonzinho, queridinho, sabe? Fofinho, baixinho, assim, bem calmo, bem educado. Lu, ele parecia uma pessoa, assim, muito calma, bem educada. Chegou e falou que conhecia toda a minha família, me perguntou como eu tava, me chamou pelo meu nome. Ele chegou, ei, eu vou dar o nome aqui de Marisete. Oi, Marisete, tudo bem? Como você está? E eu olhei para ele. Falei assim, estou bem. E o senhor? Eu não lembro do senhor. Dele assim, eu conheço toda a tua família. Eu fui no casamento da fulana agora, esses dias. Daí tua tia ainda estava perguntando de você, porque ela sabia que você estava aqui na cidade, porque você não foi para lá para visitar eles ainda e tal. Aí eu falei assim, de fato, eu ainda não fui mesmo. Mas... E o senhor é quem? Aí ele falou assim, eu sou João Carlos. Mas, Lu, João Carlos, tipo, o trauma foi tão grande, sabe, que eu não lembrava o nome do maledito. Eu não lembrava o nome do infeliz. Aí eu
peguei, né, entrei, visitei minha amiga, fiquei uns minutos ali, de repente minha tia mandou mensagem que quando eu fosse era para mim passar no mercado comprar uns pães, umas coisas ali pro café. E aí eu falei assim pra ela assim, eu já vou, tia, daqui a pouquinho mais, eu tô aqui na casa da fulana. Tia, tem um senhor que mora por aqui por perto, eu acho que ele vem e ele me cumprimentou pelo nome, né, e falou que conhece todos vocês. Falou que se chama João Carlos. Lu, nessa hora, eu queria morrer, meu chão caiu, a minha pressão subiu lá em cima, eu passei mal, eu passei muito mal. Eu lembro, assim, de eu estar de pé, e na hora, assim, tipo, que eu escutei que a minha tia falou do outro lado, eu caí sentada, assim, no sofá da minha amiga, assim, e eu não tinha forças no meu corpo, nas minhas pernas. Quando eu escutei a minha tia falar, ah, João Carlos, o João Carlos era o esposo da Maria, o primeiro marido da Maria, não lembra? É aquele lá, o marido da Maria, o primeiro marido da Maria. E o que faleceu antes, esse traste que já foi, graças a Deus, era o marido da Beltrânia. Beltrana. Então, assim, da Beltrana já tinha ido. O outro que só me assediou ainda continua lá com a minha tia, né? O maledito continua lá ainda. A tia Feliciana. Mas, assim, Lu, voltando no João Carlos, quando a minha tia falou, eu perdi meu chão, sabe? Porque eu falei com aquele homem estava ali na minha frente, Lu. Ele sabia meu nome, ele sabia o que ele tinha feito para mim antes. Mas é claro que ele não ia chegar e falar: lembra de mim? Não, ele chegou bem doce, calmo, falando que minha tia tinha perguntado como eu estava, já que eu não tinha ido ver ela. Sim, e eu, boba, não desconfiei de nada, pois eu não lembrava do maledito. Eu havia esquecido o nome dele. Eu lembrava dele, mas não do nome. Eu fiquei traumatizada. Lu, juro, eu falei para minha amiga que precisava ir embora, pois eu estava passando mal. Não contei o motivo, apenas disse que eu estava passando mal. E lembro que eu entrei no carro e eu fiquei alguns minutos lá. E ela falou assim: ué, amiga, o que deu? Eu falei: nada não, eu só estou aqui respondendo as mensagens e já vou. Lu, eu fiquei uns 20 minutos tentando conseguir sair do lugar, pois minhas pernas tremiam tanto que era inevitável conseguir dirigir naquela situação. Até que minha amiga perguntou se eu estava bem, eu disse que não, e ela foi lá e me deu um copo com água doce. Sim, ela me deu um copo com açúcar, como eles dizem, e eu comecei a pensar nos meus filhos, no meu esposo. Naquela hora eu fechei os olhos, sabe, Lu? E só pensava neles. E foi aí que eu tive forças para sair do lugar. Mas sabe no que isso resultou? Eu caí em depressão novamente. Mais uma vez, o meu mundo desabou. Eu passei a chorar todos os dias, lembrando de tudo que eu vivi. Eu olho para minha filha, eu tenho um medo, trauma, sabe? Horror. Porque vai que alguém faz alguma coisa com a minha pequena. Eu tenho medo, desespero completo. Eu tive dificuldades no casamento. Eu tinha muito medo no começo, eu tinha muitos traumas. Que graças a Deus meu esposo foi muito atencioso e conseguiu me ajudar com o tempo, com sua paciência, com seus carinhos e sua compreensão. Mas não foi fácil, pois as lembranças agora voltaram. Não só do João Carlos maledito, mas de todos aqueles que fizeram parte da pior fase da minha vida. Aqueles que tiraram a minha dignidade, que tiraram a minha inocência, que mexeram naquilo que era sagrado para mim. E o pior de tudo, Lu, é não ter rede de apoio da família, sabe? Porque eu não posso contar com eles. Pois muitos ainda são capazes de realmente acreditar que todos eles estavam certos e eu não.
Pois por isso foi um dos motivos que eu me afastei, pois minha família é tão maledita quanto eles, tirando essa minha tia que eu considero como mãe. O resto são todos maleditos. Enfim, Lu, hoje eu estou em tratamento, estou fazendo tratamento com psicólogo e psiquiatra, tomo medicação para acalmar, para dormir, para sobreviver, Lu, a tudo isso. Porque quando eu encontrei esse maledito, eu voltei a reviver tudo aquilo de novo. E eu deixo aqui um alerta para você pai, para você mãe. Cuide dos seus filhos. Fique alerta a qualquer sintoma, qualquer sinal diferente que eles passarem a ter. Qualquer atitude diferente do normal, desconfie. Sim, sabe por quê, Lu? Porque na época eu me tornei uma criança rebelde, brigona. Eu brigava no colégio, eu batia nas meninas, eu batia nos meninos. Eu comecei a me rebelar. Eu não queria estudar, eu riscava o caderno meu, riscava o caderno dos outros. Chegava em casa e apanhava ainda. Eu tinha vontade de fugir toda a vida, eu pegava uma bolsinha e fugia. Depois iam de atrás de mim, eu apanhava de novo. Mas eu não podia contar o motivo, pois eu ia ser julgada e ia ser condenada, mesmo que eu não tivesse culpa. Então, fico alerta para vocês. Cuidem dos seus filhos, amem os seus filhos, não ignorem os sinais. E é esse o meu relato, Lu. Tenho outros para te enviar, inclusive da minha genitora, porém fica para um próximo. Agradeço a oportunidade, agradeço por ter lido o meu relato e que esse relato sirva de, não de lição, mas de um alerta. Gente, obrigado, meu amor, pelo relato, tá? Infelizmente, lamento muito pelo que aconteceu com você e realmente não é fácil, gente. E eu também tenho muitos traumas, assim, também eu fico muito atenta com meus filhos. Assim, a gente vive num mundo que hoje não se confia nem em parente, gente. Não dá para confiar. Você não pode mais confiar em parentes, pois eles são os próprios, os primeiros, os principais. Às vezes fazer essas coisas, mas é isso. Bom, esse era o relato de hoje, mas quero deixar aqui claro que para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe se puder, deixa pelo menos um like para me ajudar, para que o YouTube comece a entregar os meus conteúdos para outras pessoas. E se você tiver um relato também parecido com esse, ou semelhante, me envia no e-mail que estará logo abaixo, tá? Você pode me enviar o seu relato. Se puder, de preferência, já envia com os nomes trocados, que fica mais fácil para mim ler. E é isso, gente. Eu agradeço a todos que ficaram comigo até aqui. Um beijão a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.